Telefone para sua mãe ver quanto que é. Então vamos começar? Vamos fazer a nossa prece. Como se casar, os filhos, quantas horas, postura. Vamos elevar nosso pensamento a Deus em agradecimento nesse momento. Vamos fazer todo o nosso esforço mental para concentrarmos nesse instante, agradecendo ao Pai Celestial pela nossa vida, pelos instantes que nos oferece e nos presenteia para estudarmos a Tua Palavra. A palavra transformadora, a palavra que muda a nossa vida. Agradecemos a Jesus por todo o sacrifício que fez, dando-nos a oportunidade de conhecer a verdade e nos transformarmos. Que o Espírito Santo possa favorecer-nos para termos o entendimento e a compreensão desse estudo da noite, para que tiramos profundos proveitos. Que a paz do Senhor continue conosco hoje e sempre. Assim seja. Amém. Então, o título hoje do nosso estudo é Mudança sem Esforço, né? Então, se formos analisar o título, o que ele quer dizer com mudança sem esforço? Ou seja, algo profundo que deve acontecer em nós, na nossa vida, uma mudança de 180 graus na direção da nossa vida, mas que ela requer um trabalho de nossa parte. Mas assim que esse trabalho é realizado, aí automaticamente acontece. Então vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Ajoelhando-me ao lado de minha cama, um dia em 1968, comecei a orar. Senhor, o que devo fazer para ir de onde estou para onde Tu queres que eu esteja? Abri meus olhos e, ao ver minha Bíblia deitada na cama à minha frente, ouvi o Senhor dizer: coloque minha palavra em seu coração e ela fará o resto. Olha só que interessante como é que Deus, quando Ele fala com a gente, como diz o ditado, Ele é curto e grosso. Ele fala com poucas palavras, mas com uma profundidade muito grande, né? Então ele falou: coloque a minha palavra em seu coração. E aí o resto será automático, né? A palavra dele que ele quis dizer é o quê? É a Bíblia. É a Bíblia, né? o Evangelho. Ou seja, a verdade. A verdade única. Né? Porque a verdade, ela é um fato, ela é única. Não existe a minha verdade, a sua verdade, né? A verdade passageira, ou ela é uma só e ela é eterna. Né? Não existe meia-verdade. Né? Então ela é uma só. A verdade está na palavra de Deus. Se você for numerar que outra verdade ela tem um tempo de duração, né? Ela tem uma fonte que não é eterna, ela é uma fonte duvidosa, né? Ela pode ter vindo da opinião de uma pessoa, de um escritor, de um livro, né? De um fato que aconteceu, que você analisa, que outro analisa diferente. Então, a verdade única é a palavra de Deus, porque ela está aqui desde o começo. Se formos aprofundar na origem dela, ela está desde o início dos tempos conosco, né? E ela significa que ela veio para nos guiar, né? E lembrando também de um outro instrutor nosso lá no seminário que eu estudei, ele também falou isso, a mesma coisa, quando ele foi ser missionário no Chile. Ele passou 11 anos lá e ele disse isso também. Quando ele começou o grupo de estudo, e que ele foi crescendo, aí depois eles viram a necessidade de abrir uma igreja, aí ele chegou ao Senhor: Senhor, o que eu faço? Deus falou para ele: somente fica na Bíblia. Só passa o que está ali. O resto acontecerá automaticamente, né?
embora o Senhor tenha falado isso comigo em oração, era importante para mim ver isso na palavra, ou seja, na Bíblia. Ele revelou e confirmou isso para mim através de uma parábola em Marcos 4, 26 a 29. Dá para colocar aí? Podemos. Marcos. 4, 26. Não, pode deixar lá mesmo que ela tá ali, vai ser o suficiente. Lê para nós lá então. E ele disse... E ele disse: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente na terra, e dormisse e se levantasse noite e dia, e a semente brotasse e crescesse. Ela não sabe como, porque a terra por si mesmo produz frutos. Primeiro a folha, depois a espiga, depois o grão, cheio na espiga. Mas quando o fruto é produzido, imediatamente ele passa a foice, porque é chegada a colheita. Olha o seguinte. Nessa parábola, Jesus comparou a palavra de Deus a uma semente. Hoje, já que poucos de nós somos agricultores, pode ser necessária uma pequena explicação para compreendermos plenamente essas verdades. Primeiro, ele ensinou que a palavra de Deus deve ser plantada como uma semente em todos os nossos corações. Assim como a semente não libera sua vida até que seja plantada no solo, a palavra de Deus não nos libertará até que tenhamos em nossos corações. Ter a Bíblia em nossas mesas, em nossas mãos ou em nossas cabeças não é suficiente. Temos que deixar a palavra de Deus penetrar em nossos corações. Então a gente vê aí, eu quero que vocês esforcem para perceber a profundidade disso. Primeiro ele veio nos facilitar para que, comparando a vida do agricultor daquela época. Hoje a maioria de nós não é agricultor, mas dá para entender, né? O que o agricultor faz? Qual a parte dele? O esforço inicial dele vai à terra, né? Capina, limpa a terra, depois ele vem com a máquina, o arado, e remove a terra, faz ela ficar macia. Depois ele vem, abre a cova e depois põe a semente, né? Essa é a primeira parte dele. Aí depois a semente, quando ele enterra, aí já não é mais com ele, né? O que ele faz? Ele vai para casa e fica esperando o tempo, né? A hora dela vir, germinar. A gente vê hoje que depende da umidade, da temperatura, certo? Mas isso já não depende mais dele, é de Deus. Automaticamente, quando você pôs lá, a semente soltará a vida, né? Então, a ligação é semente e vida, ela é automática, é uma coisa de Deus, né? Ninguém sabe explicar por quê, como, né, que acontece isso, né? Então, voltando, o esforço inicial do agricultor, mas depois vem a semente e ela promove a vida. Então, na transformação do nosso coração, como ele falou, né, que está grifado ali, a gente tem que fazer com que esse ensinamento da palavra de Deus, que é a semente, caia no nosso coração. Mas ele falou assim, não basta só você ter no cérebro, né, só ler. Você tem que meditar. A meditação é aquela necessidade dela descer do intelecto para o coração. Então, quando ela desce para o coração, aí sim você recebeu a revelação. Aí que ela começa a produzir o fruto dentro de você. Aí então está na hora. O resto é automático, né? Então, infelizmente, a maioria das pessoas, o esforço inicial dele ir lá, capinar, arar a terra, né, abrir a cova e jogar semente, seria, no caso, você ler a Bíblia,
ouvir um estudo, participar do estudo, né? Pedir a Deus o entendimento, esforçar que esse esforço da leitura seja uma coisa habitual na sua vida, que você faça com sede, com fome mesmo do conhecimento, né? Ou você está querendo, porque você tem que querer mesmo do coração, porque é aí que Deus faz a coisa funcionar. Aí se você for só fazer por obrigação, acontece o que a maioria faz. O que a maioria faz? Pega a Bíblia, abre e deixa lá no móvel. Se você passar por lá, a Bíblia está até empoeirada. Aí a maioria abre aonde? Salmos. A maioria deixa aberto lá. Eu já vi vários No Salmos 91, né? Salmos 23. Geralmente em Salmo, mais em Salmo. Minha casa está guardada. Né? Já pensaram nisso? Então, tá no minha coração. sogra era assim, ela não sabia ler nem nada. Mas sempre a Biblinha tá aberta lá, em Salmos. Eu cansei de ver isso, né? Dava até ter de areia assim, no local. Poeira e tudo mais, né? Então, você tem que ler, você tem que fazer a sua parte. Ler, você tem que querer, você tem que não estar satisfeito com a vida sua do jeito que ela é. Por quê? Porque a maioria das pessoas apanha, né? Apanha da vida, chora, resmunga, culpa esse, culpa aquele, culpa Deus, né? Por quê? Porque ele falta essa parte importante dele, de entender, de compreender as coisas de Deus. Então, para o agricultor, na hora que ela começou a brotar, né? Então aí ele já tranquilo, ela já fez aquela parte que ele não era da alçada dele, né? Então, quando você lê, estuda, medita, procura numa Bíblia, procura em outra tradução, aí você entende, aquilo cai a ficha, né? Aí a gente não fala assim, caiu a ficha. Aí, daí, o que acontece depois? Agora é a parte mais importante, que depende de você. Eu vim, aprendi, entendi, na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou usar esse conceito da palavra de Deus. Não vou usar o conceito que eu tinha, não vou usar o conceito que o mundo dá pra gente, que as pessoas falam, né? Que é a tradição. Não, vou usar o conceito que eu aprendi ali. Eu tenho que agir desse jeito, né? Eu não posso mentir, porque a mentira tem perna curta, né? Eu vou ser honesto, eu vou ser sincero. É isso que tem que ser. Porque só se você aprendeu, bateu no seu coração, mas na hora de você demonstrar, né, você não faz. Porque Deus quer ver a transformação em você, né? Você abre o seu coração, ele entra. Mas na hora que ele começa a te mostrar o caminho, você segue o caminho que você já fazia antes, o que adiantou? Adiantou nada, né? Aí, o que significa isso? Você não está com Jesus. Você conheceu Ele, você reconheceu Ele, mas você não acompanhou Ele. Então, vamos continuar? Quer ler? Nossa. Em segundo lugar, o homem que semeou a semente dormiu e se levantou dia após dia. Leva tempo para uma semente germinar. Você não pode plantar uma semente um dia e esperar que ela cresça no dia seguinte. Só porque não há nada visível acima do solo, não significa que a semente não esteja crescendo. Se você desenterrá-lo todos os dias para ver se algo está acontecendo, ele morrerá. Entendeu? Então, se você ficar curioso, né, não teve fé em Deus e vai lá todo dia ver o que está acontecendo com a semente, né, desenterra, depois enterra de novo, desenterra de novo. Não acredita, né? Você não acreditou. Né? Falta de fé. O que podemos comparar isso com as atitudes dos cristãos? É aquele que pede a Deus uma coisa e depois amanhã pede de novo, depois amanhã pede de novo, depois amanhã pede de novo, não é?
Não, você tem que pedir uma vez e acreditar como se já tivesse sido atendido. É. Se acreditar no coração, né? Porque se você é daquele que só está ainda no intelecto, nada vai mudar, né? Repetindo um exemplo que eu já dei aqui uma vez, de um pastor e a esposa dele, ela tinha um problema grave, né? Aí todo pregador, todo pastor que vinha na igreja dele, ficava sabendo que a mulher dele tinha esse problema grave, ia lá, orava, e a mulher era cega. E não acontecia nada. Aí orava, acontecia nada. A mulher dele já estava de saco cheio e ela já até corria dos pastores e missionários que vinham. Aí o que acontecia? Ela sumia. Aí até que um dia veio um homem de Deus verdadeiro, né? Um homem que acreditava. Por quê? Ele tinha comunhão com Deus. Ele sabia que se ele pedisse aquela hora, ia acontecer. Aí ele narrou que ele até perseguiu a mulher. E encurralou a mulher num canto e falou com ela, vamos orar. Aí ela, não, vamos orar. Ele orou e falou com ela assim, e agora, você está vendo? Ela, não. Depois perguntou de novo, e agora, você já está enxergando? Ela, não. Aí ele pegou e falou assim, eu não tô te perguntando se você está enxergando com os olhos. Eu estou te perguntando se você está enxergando no seu íntimo. No seu íntimo. Aí que ela caiu a ficha. Aí pum, a visão dela. Entendeu? Então, para você enxergar com as vistas, você tem que enxergar com o coração. Você tem que ter a fé. A fé em Deus. Aí vai acontecer. Né? Porque a maioria das pessoas pedem cura, pedem livramento, pede isso, pede aquilo nas orações e nada acontece. Por quê? Você pediu só de boca para fora. Só o seu intelecto que está agindo. Muitos até cita a passagem da Bíblia, né? Lê várias passagens, mas ele não desceu no coração. Então, é aquela pessoa que ainda não está com o Espírito de Deus dentro dela. É o Espírito de Deus que traz a fé verdadeira na gente. Né? Porque é diferente a fé intelectual e a fé espiritual. Bom, vamos ler para nós o seguinte. Um agricultor tem que deixar sua semente no lado e acreditar que está crescendo, mesmo que não possa vê-la. Da mesma forma, você tem que ter fé que a semente da palavra de Deus fará o que foi designado por Deus para fazer, produzir seu fruto em seu tempo. Muitas pessoas desenterram a palavra falando diretamente contra o que ela diz. Eles deixaram as circunstâncias naturais anularem o que Deus diz. Mas, quando meditamos na palavra de Deus, estamos passando por uma mudança sem esforço. Podemos não nos ver crescendo, mas estarmos assim como aquela semente plantada está crescendo sobre o solo, mesmo que o agricultor não possa vê-la. Eu sei que a mudança sem esforço parece impossível para a maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas vê a mudança como uma das experiências mais traumáticas da vida. Mas há uma maneira de mudar sem esforço. Isso é pegar a semente da palavra de Deus e semeá-la em nossos corações. Então, a palavra produzirá toda a mudança de que precisamos. Você nunca viu uma macieira trabalhar para produzir uma maçã. Leva tempo, mas vem sem esforço. Da mesma forma, é da natureza de todos os verdadeiros crentes nascidos de novo serem como Jesus. Mas isso não pode acontecer sem plantar a semente da palavra de Deus em seu coração. Crescimento significa mudança. Você já viu uma planta verde e crescendo e não em constante estado de mudança? Para a planta é fácil, apenas cresce e a mudança é evidente para todos. Sua vida deve ser assim, verde, crescendo, mudando e evidente para o mundo. A fábrica nunca resolveu fazer nada. Ela apenas cresce e produz frutos por causa do que é. A palavra de Deus é a mesma. Quando plantada, ela apenas produz sem esforços. Então, quando
quando você fez a sua parte, né? Você quis, você desejou, você está ansioso, né? Eu dou exemplo de mim. Eu desde novo, já comecei minha adolescência querendo saber quem eu era, por que eu nasci nessa época agora e não aos séculos anteriores, quem era Deus, quem criou tudo. Então era uma sede que a gente tem, né? Ou seja, então Deus vê que você quer, Ele vai te alimentando, pouco a pouco vai te alimentando, né? Então, infelizmente a maioria das pessoas estão satisfeitas do jeito que está, né? Estão satisfeitos, eles não se preocupam em melhorar, em crescer, em arguir sobre as coisas da vida, né? Então eles ficam... Por isso que a Bíblia fala, né, que Jesus diz que aqueles que o Senhor me concedeu, serão nascidos de novo, né? Então tem diferença. A gente vê, tem pessoas que, a menos que aconteça uma tragédia muito grande, eles não vão acordar. E mesmo assim, quando acontece, eles... é um salavanco neles, mas logo depois aquilo passa, né? É uma oportunidade perdida, né? Mas a gente tem que ter aquela vontade de saber as coisas, saber o porquê das coisas e procurar a resposta para tudo, né? E aí que Deus vem alimentar em você. Por isso que o Espírito Santo, ele toca o coração de todo mundo, mas nem todos têm aquela ressonância que deveria ter, né? Então a gente vê a necessidade disso. Eu vou, e na hora que Deus te mostrar, você toma aquele alerta e medita em cima daquilo. Aí é o passado, do intelecto para o coração. Do intelecto para o coração. A gente vê, infelizmente, religiosos de todo tipo de religião, as pessoas lá dedicadas, vai, ora, se é para orar 3, 4 vezes, eles vão lá e oram 3, 4 vezes no templo. Se tem que decorar a Bíblia, eles decoram. Se tem que participar da arrumação do templo, eles vão e participam, mas aquilo é só um ritual para eles, né? É um ritual, aquilo já está satisfazendo só o intelecto, né? Como a gente diz, é o sentimento de culpa somente, né? Então você tem que trazer aquilo para dentro do seu coração. Aí que começa a transformação, né? Aí que vem aquele sininho na nossa consciência. Ixi, eu não devo fazer isso, eu não sinto bem, né? Alguma coisa, eu não sei como, mas está me mostrando que eu não devo fazer desse jeito. Eu devo fazer do jeito que eu sinto tranquilo em fazer, né? Levando, entendeu, né? Se você, como muitos cristãos, provavelmente já tentou mudar muitas vezes, mas acha difícil e frustrante. Isso é porque você não está agindo da maneira de Deus. Você substitui a oração, o jejum e o seu próprio esforço pela semente da palavra de Deus. Não me entenda mal, oração e jejum são como água e fertilizante para uma semente. Uma semente precisa dessas coisas, mas é a semente que contém o milagre da vida. Esse parágrafo é importante, tá vendo? A gente vê muito no meio cristão as pessoas, né? Ah, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que subir ao monte, você tem que fazer isso, fazer... Mas, gente, se isso for fazer caridade, é só o exterior, não agrada, né? Por isso que está lá em 1 de Coríntios, capítulo 12, né? Capítulo 13, aliás, se eu posso dar a minha vida, mas se não for de coração, não vale nada. Eu posso soar como sino, se não for de coração, não vale nada, né? Então, ou seja, eu posso fazer esses atos exteriores, dar esmola, fazer caridade, doar dinheiro, fazer isso tudo, se não for de coração, não vale nada. É o amor, né, que Deus simplesmente, o amor faz tudo. Você então, de amor, né, de coração.
Isso aí é característica de quem? Que tipo de gente? Religioso. Religiosos, né? Ou seja, o exemplo disso foi quem logo na época do Cristo, dos fariseus. Olha, os fariseus faziam tudo. Eles davam o dízimo, ficava presente lá, orava, jejuava, fazia de tudo. E na hora que Jesus veio, eles simplesmente rechaçaram eles. E aqueles que seguiram o Cristo, né? Naquela passagem que Jesus estava pregando para eles, aí Jesus falou que Senhor, eles falaram para eles, Jesus, dê-nos uma prova. Moisés trouxe o maná para nós, dá-nos uma prova. Aí ele falou assim, Moisés trouxe o maná, mas se eu te digo, se você não comer do meu corpo e alimentar do meu sangue, você não pertence aos filhos de Deus. Eles falaram assim, epa, esse cara aí está falando de canibalismo. Né? Quem já leu isso na Bíblia? Eles simplesmente pensaram nisso. Está falando de canibalismo. Aí eles, olha, ele estava falando isso para os que já seguiam ele, hein? Já estava seguindo ele. Aí o que aconteceu? Eles desistiram dele e foi embora. 5 mil desistiu e foi embora. Se hoje numa igreja dessas, mega igrejas, né, o pastor não falar e pregar de acordo com o que eles querem, né, eles vão embora. Então o pastor simplesmente se amacia, molda o evangelho do jeito que eles querem, né? Aí não vê aí, essa igreja é para satisfazer os jovens, essa igreja é para isso, essa igreja é para aquilo, para não perder, né? Jesus simplesmente falou, foi embora, aí ele virou e falou para os apóstolos, e vocês querem ir também? Quem já ouviu essa passagem? Ele falou isso. E vocês querem ir também? Quer dizer, ele não estava preocupando em quantidade. Não. Né? Ele não estava preocupando com quantidade. E o que a gente vê hoje é só quantidade. A igreja está cheia. Era verdade. Era Agora, verdade. ele Você não quer podia- ouvir ou não quer ouvir? Ele não queria agradar ninguém. Ele estava mostrando, tem que seguir a verdade. Então, é isso que esse parágrafo está falando, né? Você já subiu? Volta lá. Se você, como muitos cristãos, provavelmente já tentou mudar muitas vezes o exemplo, né? A maioria das religiões, até mesmo cristã, fala que você tem que melhorar, você tem que melhorar, você tem que evoluir, né? Aí o cara fica louco. Nossa, eu tenho que fazer isso. Como ele não consegue fazer a mudança da essência, ou seja, que é a mudança do coração, ele começa a fingir e mentir no exterior. Ele começa a polir, né, o exterior, se mostrando que é santo, mostrando que é isso, mostrando que é aquilo, né? No sábado à noite ele faz o que ele quer, domingo de manhã ele está lá presente na igreja, na hora certa, limpando a igreja e tudo mais, né? Então, a mudança não é você que faz, você tem que querer a mudança. E aí Deus vê a sua sinceridade e Ele toca o seu coração, né? Aí tudo que você estudou, leu, Ele simplesmente dá o entendimento para você e aí cai a ficha e você passa a aplicar nas experiências seguintes, né? Lê para nós lá. Você guarda. Onde está? No negrito. O único esforço. O único esforço da sua parte é colocar a palavra de Deus em seu coração e protegê-la e nutri-la. Então a palavra de Deus produzirá a mudança. Então o único esforço é você colocar a palavra de Deus em seu coração, né? Então é você trazer do intelecto para o coração. Gente, essa etapa ela é essencial. E a maioria das pessoas, 98%, se perde nisso. Pensa que é só aqui. Mas eu conheço a Bíblia, mas cadê o esforço? Reconhece a árvore pelo fruto. Né? O fruto não está sendo
né? A macieira não está produzindo a maçã, está produzindo outro tipo de fruto. Né? Bom, Tem uma frase que você foi perdido aqui, perante o seu esforço, né? Uma frase da Bíblia mesmo. uhum, Não sei o que, perante o seu esforço, que você vai. é, Não já falando. é. Você tem, Alguma você coisa tem que que querer É. e se esforçar. Né? Denise, quer ler? Posso até ler, mas eu tô louca. É porque ela tá então louca. tá. Então deixa. Quer ler, te ler? Dilene, quer ler? Aonde Tá, parou? Toda a minha vida. Toda a minha vida. Toda a minha vida e ministérios são o produto da meditação na palavra de Deus. Qualquer coisa boa em minha vida ou ministério pode ser registrada até com uma palavra rastreada até como a palavra de Deus me mudou. Acredito que seja o mesmo para você. No mundo natural, tudo gira em torno de sementes, tempos e colheita. É o mesmo no mundo espiritual. A palavra de Deus é a semente que, com o tempo, produz uma colheita. Então a afirmativa dele ali é que tudo, tanto no mundo material como no mundo espiritual, é semear, né? Semente, tempo e colheita. Semear, tempo e colheita. Né? Vamos ver o nascimento dos bebês. Né? Tem a tentativa, porque é uma coisa de Deus mesmo, né? Aí você tem o sexo, aí tem o espermatozoide, que tem que vencer uma batalha muito grande, quem já viu, né? Uma batalha muito grande, aí fecunda, aí você nem sabe o que está acontecendo, né? É só um mês depois que a menstruação não veio que você começa a desconfiar. No segundo mês é que... Né? Então, tempo, depois vem a colheita. Aí quando você já sabe, você já muda. O que você faz? Você muda todo o seu modo de vida para receber aquele presente depois, né? Que é o fruto. Não é mesmo? Então, assim também é no mundo espiritual, né? A palavra de Deus é a semente, que com o tempo produz uma colheita. Ou seja, quando essa semente ela bate no seu coração, aí as oportunidades da verdadeira mudança vai acontecer. A verdadeira mudança. A mudança só acontece quando ela desce para o seu coração. Se quando fica só no intelecto, não tem mudança nenhuma. Tem fingimento. Né? Como falando, é fazer caridade, dar esmola. Né? O que mais? Vestir terno. Né? A mulher não pode usar calça, tem que usar saia. Então, E se aí não vem, limpar a casa aí de vem Deus, o você não chamado vai pro legalismo, né? Isso provoca o quê? Legalismo. Né? Legalismo. Então, quem trilha nesse caminho é o quê? É aquele que não tem Jesus ainda. Né? Aquele que não tem Jesus dentro. Quando quando você tem esse exemplo de Jesus, que até aqueles que já seguiam ele se debandaram, por que debandaram? Porque ele não tinha ainda a semente plantada no seu coração. Por qualquer coisa eles foram embora. Né? Não é assim nas igrejas e religiões? Se algum olhou com a cara virada para o céu, você não volta lá mais. Não volta mais. Isso é verdade. Né? Cadê o seu amor verdadeiro? É Jesus. Até na relação dos divórcios que tem. Matrimonial, mesma coisa. Qualquer coisa Quando se uniram sem o amor, o que acontece? Ele engordou. Ficou careca. Ela teve filho e ficou gorda. Ficou mais enjoado que era antes. Bem que é? Ficou enjoado depois de velho. Ficou enjoado depois de velho, né? Ficou enrugado, né? Ficou barrigudo. Por quê? Porque não tem amor. Vê se os pais fazem assim com o filho. O filho pode ficar do jeito que for, continua amando do mesmo jeito. Não é assim? Então, a essência é o amor. É o amor à palavra. Né? Então, Porque o amor é espiritual. O amor, Verdadeiro amor, qual a fonte do amor? Qual a fonte do amor? Qual que é a fonte do amor? Deus. Deus. Se você não tiver Deus, você não tem amor. Qual que é o primeiro fruto do Espírito?
O amor. O amor. Amor, alegria, bondade, Aí vem. benignidade, Tudo vem do amor. autocontrole, né? Então, o primeiro é o amor, o resto é consequência Vem. do amor. É. Quando você ama uma pessoa, você é boa para ela, você é alegre com ela, você é tudo com ela. Agora, quando você não ama, mas você tá feio hoje, mas você tá enjoado. Quando você hoje. ama, ela pode te maltratar, É. porque você ama mesmo. É. Se te pisa, você ama. É de coração. Caso Fala, contrário, gente, doido para ir coração. embora. Caso contrário, eu vou Então, dizer Quem ama É. não pisa, né? Não tem problema. É você que ama, não o outro que É. te ama. Aqui. Na verdade, estão conseguindo. Wanda, quer ler o seguinte? Quero ajudar a tornar este novo ano o período mais frutífero de mudança e colheita que você já teve. Reunir uma combinação de recursos que ajudarão a ter sucesso em plantar a semente de Deus, da palavra de Deus em sua vida. Continuas? É. No natural, reconhecemos que não podemos ter uma colheita sem plantar sementes, mas no reino espiritual, os cristãos tentam isso o tempo todo. Em vez de ir à palavra e meditar nas escrituras, eles correm para alguém que passou algum tempo na palavra e pede ajuda. É uma tentativa de encurtar o processo de semente, tempo e colheita. Para aí. Então, de novo, semente, tempo e colheita. Ou seja, na igreja há demais isso. Dá para você orar para mim? Né? Aí você está em casa, o outro vai. Não dá para ir na igreja hoje não. Vai lá e ora por mim. Né? É demais isso, né? Então, bom, acontece, né? Você ora para uma pessoa, né? Às vezes, e a pessoa recebe aquela ajuda. É um modo que Deus tem de ajudar as pessoas até para poder acordá-la também, né? Mas geralmente a pessoa não acorda, né? Nesse modo, né? Então, você tem que passar por aquele estágio. Semente, semear, esperar, para depois vir a colheita, né? Então, você que tem que buscar isso. Isso é uma coisa pessoal. É entre você e Deus. É Deus perceber que você quer, mesmo que você está tentando por caminhos que não são o certo, mas ele vê a sinceridade e a vontade da procura. Então, ele mostra o seu caminho. Aí ele toca o seu coração. Então, se eles não veem resultados, ficam confusos e ofendidos. Deus pode suprir as necessidades através da fé dos outros, mas é temporária e sua maneira é temporária e sua maneira secundária de nos tocar, né? O melhor de Deus é pegar a semente de sua palavra e plantá-la em seu coração, em nossos corações, onde ela produzirá naturalmente e sem esforço as mudanças que desejamos, né? Então, volta lá um pouquinho. Então, se eles não veem resultado, ficam confusos e ofendidos. É o que a gente vê hoje, né? Os grandes inimigos da moral cristã são esses aí, ó. Esses que não procuram, não se alimenta, consequentemente não vai no coração, e eles, como não entendem, eles ficam revoltados, confusos e ofendidos, né? Teve um exemplo uma vez que foi dado de um grande empresário da área de comunicação americana, que hoje é o dono da CNN, dono da Metro-Goldwyn-Mayer. Ele é muito rico mesmo lá nos Estados Unidos. E ele odeia os cristãos. Ele financia tudo que for contra os cristãos. Aí uma vez perguntaram a ele por quê. Ele falou que quando ele era novo, a irmã dele estava muito doente e eles eram religiosos, família religiosa. Eles oraram para que a irmã dele sarasse e ela não sarou e morreu. Ele era muito ligado na irmã, então ele culpou a Deus. Passou a odiar Deus e odiar todos os cristãos. Entendeu? Então, olha só, isso acontece muito, né? Isso acontece muito. As pessoas não entendem, né?
e não procuram o conhecimento, não procuram ler para compreender, vem a confusão e se ofendem e se revoltam, né? Deus deixou de amar eles? Não. Deus ama eles menos? Também não. Mas, né? É Eu isso que já ouvi acontece. muito quando acontece um fato assim, falar, Deus não existe nada. Se Deus existisse, tinha salvado minha irmã, tinha salvado minha mulher. É porque, como nós já falamos aqui, né? Penso que Deus está no controle de tudo, né? Porque a realidade não. Ele passou o controle para a gente. Quando ele falou com o Adão e Eva, lá desde o início ele passou. Vai, subjugai, né? E dê nomes a tudo. E o nome que você der vai estar lá. Vai ser isso aí. Então ele passou, é como passou o usufruto para a raça humana, né? Então o mundo nos pertence. Ele não vai nos tomar, né? Então o que aconteceu? Nós passamos por Satanás, ele mesmo teve que vir e tomar do Satanás, porque nós não tínhamos capacidade de tomar. Só que agora ele fez diferente. Ele nos devolveu, mas com o tutorial de Jesus, né? Por isso que hoje em dia tudo que nós queremos, nós temos que pedir em nome de Jesus. Tem que passar pelo crivo de Jesus. Antes, com Adão e Eva, era direto. O que eles falassem, o que eles dissessem, o que eles comandassem, era direto, né? Mas agora não, agora não chega a Jesus, não chega a Deus se não for por Jesus. Não vai a Deus não, se for por Jesus. Né? Porque Jesus é o Deus que veio à Terra. Né? Ele que veio e pagou os pecados. Ele fez tudo, né? Ele fez tudo que tinha que fazer. Ele pagou nossos pecados, venceu Satanás. O amor de Deus é tão grande que fica lá, tipo assim, não, eu não vou desistir desse não. Eu vou arranjar outro jeito. Vamos para Jesus lá. Eu vou, né, moça? Eu vou dar um jeitinho aqui e vou fazer eles voltar para mim de novo. Né? E depois chegou um ponto que eu vou deixar meu Espírito Santo. Né? E deixou o Espírito Santo. Veio, pagou tudo, né? Vou agora deixar meu Espírito para poder te consolar, te orientar. Consolar, orientar. Dar né? entendimento, né? Iluminar os passos, dar um entendimento. Né? Ó, valeu, última. Quando o Senhor me orientou a focar em sua palavra, tudo mudou. Isso é muito simples para alguns, mas essa palavra de Deus, todos esses anos atrás, tem sido minha principal diretriz por 46 anos e produziu resultados milagrosos. E a mudança que isso produziu foi quase sem esforço. Tudo que eu tinha que fazer era permanecer comprometido com a palavra de Deus. Então, o que nós ouvimos na palavra de Deus, né? Tudo posso em Jesus que me fortalece. Tudo posso com Jesus que me fortalece. Né? Ou seja, eu e ele, né? Até eu estava falando para elas ontem. Quando eu chegar lá no mundo espiritual, na hora lá do encontro com Deus, eu tenho que ir abraçado com Jesus. Né? É como quando você vai para um show, você não tem que ir com ticket, né? Sem ticket você não entra? Não. E nós temos com Jesus, que ele é o nosso advogado, né? É o nosso mediador, não é mesmo? Se a gente for sem ele, qual vai ser o nosso destino? Ao inferno. Sem Deus, nós não vivemos no céu. Vivemos? Não. E lá não é lugar de perfeição? Nós não somos perfeitos, então nós temos que ir com o perfeito. Aí ele deixa a gente chegar lá. Então, sem ele. E qual que é a hora de procurar ele? É aqui. Porque depois da morte não tem mais oportunidade é aqui. Depois da morte, exatamente. A Bíblia fala, fora do corpo, presença de Deus. É imediato. Fora do corpo, presente a Deus. Se você está com Jesus, você fica. Se você não está com Jesus, o caminho é outro lugar. Então, a decisão está para ser tomada e é agora. Não deixa para amanhã, porque ninguém sabe do dia de amanhã. Né? Então, resumindo, né, a mudança sem esforço é qual? É só a palavra de Deus plantada no nosso coração.
quando ela está plantada lá, ela produz resultado. A parte nossa, qual que é? Através da fé, aceitarmos a graça, né? A parte nossa, como a do agricultor, é capinar, arar a terra, fazer a cova e jogar a semente. O resto é com Deus, né? Depois que ele... A parte dele não falha, né? Então, façamos isso. A palavra de Deus, então, é importantíssima. Sem ela... Né? Por que a palavra de Deus é importante? Em João, né, no Evangelho de João, capítulo 1, de 1 até 20, mais ou menos, fala lá. E o verbo se fez carne, né? E o verbo habitou entre nós, e o verbo era Deus, né? Então, quem que é o verbo? É a palavra. Era Jesus, né? Fala muito sobre o verbo, era o verbo, era isso, tá aí. E o verbo se fez carne, habitou entre nós. E ele veio para aqueles que eram dele, os hebreus, né? O povo de Deus. Mas eles o rejeitaram. Então, Deus abriu o precedente para nós, os gentios, aceitar. Então, vamos aceitar. Aceitando ele, nós nos tornamos filhos adotivos dele, né? Tá bom, então? Vamos agradecer a Deus, né? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua maravilha, pelo teu amor, pela sua graça, Senhor. Fortaleça a nossa fé para que possamos abrir os nossos corações e recebê-lo, Senhor. Na consciência de que o Senhor fará tudo o que for necessário, Senhor. Pedimos agora para as pessoas que são necessitadas, para curar os enfermos, Senhor, tirar a dúvida do coração daqueles que não entendem ainda, e põe no coração de todos, Senhor, que Tu é a importância. O Senhor é o tronco, e nós devemos estar grudados em Ti, Senhor, para darmos o fruto da salvação. Que a Tua paz, Senhor, possa permanecer conosco, hoje e sempre. Assim seja.